no ar o nosso Código de Honra, um programa da Faculdade de Direito FMU em parceria com o IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Estou muito feliz de voltar aqui para conversar com vocês. Hoje temos um entrevistado que, olha, além de bonito, inteligente, pessoa querida, professor, mas já vou dizer o que ele é. Antes, porém, vamos anotar o nosso e-mail, vamos lá? códigodehonra.iasp@fmu.br. Lá no finalzinho do programa, o que a gente faz? A gente vai sortear a resposta certa da pergunta que o nosso entrevistado vai fazer para você. Aí você vai para o computador, responde no nosso e-mail e aí vai concorrer a livros. E hoje vai ser bom demais, porque são 2 livros, hein? Os 2 que melhor responderem as perguntas, pode ter certeza que vai ganhar um livro que vai ajudar muito durante a tua vida, tá bom? Agora eu quero primeiro agradecer aqui um troféu que o nosso Código de Honra recebeu, Prêmio Mãos e Mentes que Brilham. Eu não sei se, nós brilhamos tanto assim, mas pelo menos fico feliz que a Adela Vilas Boas me ofertou pelo programa Código de Honra e aqui eu divido com vocês que participam do programa, podem escrever sempre os e-mails criticando ou dando sugestões, o que vocês quiserem. Divido com toda a minha equipe, com o meu diretor Delci Lima e com vocês. Olha, feliz da vida, parabéns. Muito bom, não é? Bem, agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Rodrigo Arnone Scalchetti. Ele é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Público e Direito Privado, professor universitário de História do Direito e Direito Penal e autor de obras jurídicas. Está aqui ao meu lado, doutor Rodrigo. Tudo bem? Elô, boa tarde, tudo bem? Parabéns aí pelo prêmio do programa, Obrigada. né? Merecido 5 anos no ar, você, toda a sua produção, o Delci. Obrigada. Então você está de parabéns e obrigado por essa oportunidade de ter esse bate-papo aí com seus telespectadores, tá? Então, muito obrigado. Outro dia recebi a sua esposa, que deu uma explanação maravilhosa sobre reprodução humana. E hoje nós vamos ter o tema sobre soberania e o Tribunal Penal Internacional. Gostaria muito de começar procurando saber o que vem na realidade ser soberania. Como que a gente classifica a soberania? Elô, esse tema é pujante, né? É o tema da atualidade, soberania. Soberania, na realidade, é o poder de império que o Estado tem em relação aos seus próprios atos. Dentro do meu território, eu posso fazer o que eu quiser, né? O que a gente vê são atos de ingerência na soberania alheia, né? Eu vou, a título de exemplo, né, os Estados Unidos invadindo soberanias alheias sobre um pretexto que ele acha que é o soberano de tudo. E isso me parece muito errado, né? Ele se sente o poderoso. O poderoso. E aí ele... O Big Boss, né? O grande chefe, o Big Boss, o grande chefe, como se fosse o quintal dele os outros países. Isso, na realidade, não pode acontecer. Cada país, dentro do seu território, dita o que quiser. Se quer ter pena de morte, se não quer ter pena de morte, se quer ter pena perpétua, se não quer ter pena perpétua, né? O Estado determina através da sua soberania. Certo. Agora eu gostaria de saber, nós temos o Tribunal Penal Internacional. Perfeito. O que vem a ser esse tribunal? O que ele faz? O que ele julga? E o que ele nos auxilia? Perfeito. Repente, se ele tem alguma relação com o Brasil. Para explicar isso, eu tenho que voltar um pouquinho na história, né? Eu sou professor de História do Direito, Lógico. né? Então vamos falar de história aqui. Né? Na realidade, esse tribunal ele entrou em cena para substituir os tribunais ad hoc, os tribunais de exceção. Ad hoc significa para o ato, né? Tribunais de exceção, ao longo da história, nós tivemos muitos, mas o mais famoso deles foi o Tribunal de Nuremberg na Segunda Guerra Mundial, onde os americanos, que vieram os vencedores, foram juízes. O que você espera de um juiz ou de um tribunal? Que ele seja imparcial. Mas aí Agora, quando você tem um tribunal ad hoc, um tribunal para o ato, um tribunal feito por vencedor, você tem um tribunal parcial. Claro. O Tribunal Penal Internacional, ele entrou em cena para tentar substituir justamente esse tribunal de exceção. Quer dizer que a composição do tribunal era um dos vencedores. Era um dos vencedores. Imagine, você ganhou, você determinou, você tem o jogo, você que fazia praticamente um pré-julgamento. Olha. Né? Então, o que aconteceu? Em Roma, em 1998, 17 de julho, verão romano, 17 de julho de 1998, mais de 130 países se reuniram através dos seus plenipotenciários, que são os seus ministros de relações exteriores, e mais de 130 países entenderam que precisam ter um tribunal internacional prévio para julgar os atos futuros. Né? Então, quer dizer, crime futuro, não crime do passado. Eles não vão olhar para o passado, eles vão olhar para o futuro.
Mas né? como é que vai ver o futuro se não acontecer o crime? Então, o tribunal é composto para o que acontecer para frente. Após. E para frente aconteceu muitas coisas, né? Certo. Nós tivemos massacres na África, nos Balcãs, nós tivemos também massacres diversos. E esses países devem julgar os seus nacionais. Só que o que ocorre é que esses países não julgam os seus nacionais. Quem que vai julgar um ditador? O ministro dele, o presidente dele, o juiz dele? Não julga. Então, quer dizer, vai ficar impune? Esse é o problema. Então, quais são os crimes do Tribunal Penal Internacional? Não, são 4 crimes, na realidade, de competência. Que ele pode julgar, né? O Tribunal Penal Internacional pode julgar 4 crimes. Genocídio, crimes de guerra... O que é genocídio? Isso a gente tem que... o genocídio, os crimes de guerra... O que vem a ser genocídio? Então, o genocídio, na realidade, é um massacre de uma etnia, de uma coletividade, né? Você querer exterminar uma determinada coletividade, como aconteceu na Segunda Guerra em relação aos judeus, em relação a homossexuais, em relação também a discriminação da própria raça, né? Da raça negra também. Raça negra. Então, é algo bastante absurdo que o Brasil repudia sob todas as luzes, né? Então, o genocídio é o primeiro. Crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o delito de agressão. Desses 4 crimes, o Tribunal Penal Internacional, ele conseguiu pontuar e dizer 3. O único que a gente não sabe o que é, nem eles... é o delito de agressão. Esse, então, ficou de fora. São só 3 crimes que o Tribunal Penal Internacional julga. Crimes contra a humanidade, de guerra e de agressão. De agressão. O de agressão não, o crime de genocídio. O de agressão que ficou sem a situação. Genocídio, crimes contra a humanidade e os crimes de guerra. De guerra. Melhor dizendo, o crime de agressão, esse não foi pontuado. O tribunal não conseguiu estabelecer o que era. Porque é então difícil. Ficou vago. Mas é difícil. E no direito penal, um conceito vago é muito complicado, porque fica a critério de julgamento. Bom, então a agressão é isso, isso e isso. Você tem que saber previamente o que é, justamente. O que vem a ser agressão. Se for uma agressão, às vezes, de pequeno delito, ou agressão de maior, né? Então isso realmente é complicado. Mas houve um primeiro julgamento realizado pelo Tribunal Penal Internacional, né? Sim, né? Esse primeiro julgamento, o que aconteceu, como foi? É gostoso saber da história, não é mesmo? Sem dúvida. Esse tribunal foi composto em 1998, e só no ano de 2006, no final de 2006, teve o primeiro julgamento. E o primeiro julgamento foi de um ditador... 2006, final de 2006, novembro de 2006. Olha só. Né, de um ditador no Congo, que era chefe de uma milícia, e ele recrutava crianças para ser soldado na Guerra Civil. Nossa. Crianças abaixo de 15 anos, 12 anos... Chegou a ser julgado. E ele chegou a ser julgado e condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Então, no Congo. O segundo, em Uganda, né? São aqueles casos de massacres que aconteceram em Uganda, no Congo. Até virou filme, um hotel chamado Hotel Ruanda, mostra a história de um ditador que cometeu barbaridades e atrocidades e, na realidade, ficou até sem o julgamento. E qual foi a pena dele? Na realidade, Primeiro. Na realidade, a pena é o seguinte, foi bom você ter falado isso, até importante. O Tribunal Penal Internacional tem como pena a privativa de liberdade um limite de 30 anos. Então, é a pena de prisão de 30 anos. Só que se os fatos forem, na realidade, muito graves, se forem reiterados, pode ser comutado em prisão perpétua. Então, a prisão perpétua entra num segundo momento. Primeiro é PPL, pena privativa de liberdade de 30 anos. E depois, a prisão perpétua. Sem nenhum trabalho comunitário, nada? Não. Além. Então, fica 30 anos preso. Preso. Aqui como no Brasil, né? O limite tem de... Não tem habeas corpus, não tem nada disso? Não. Na realidade, você ficaria preso, né? Numa instituição que Haia... esse tribunal tem sede em Haia, na Holanda. Certo. E ali ele cumpre a pena, né? Podendo ser comutada para perpétua. E aí tem um problema no Brasil, né? Porque o Brasil... Porque o Tribunal de Haia é brasileiro?